No palco da vida, nem sempre temos o roteiro nas mãos. Entramos em cena com marcas, memórias, silêncios antigos que pedem voz. E nesses momentos de grandes encontros, nos deparamos com a escuta viva, onde as palavras ganham corpo, as emoções se movimentam e a dor dança até virar compreensão. O começo de conversa de hoje é sobre ressignificar vivências, experimentar novas respostas e encontrar caminhos de cura. E é por isso que recebemos ele, que é filho do Dalvi Tófano e da Leda Maria de Abreu Tófano. Tem 41 anos, nasceu em Ipatinga e mora atualmente em Santana do Paraíso. É graduado em Psicologia e Teatro, pós-graduado em Psicodrama e mestre em Psicologia. Quer saber de quem que nós estamos falando? Não saia daí, já nós voltamos logo após o intervalo. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. E se eu disser que nós podemos ser protagonistas da própria cura, revivendo o que doeu, recriando o que faltou, reencenando o que ainda pulsa. Então eu te convido a olhar, a sentir, a transformar o passado em ponte, o presente em possibilidade e a imaginar um novo final. Para falar sobre teatro, psicologia, ação, emoção, criatividade, projetos e muito mais, eu recebo aqui o psicólogo clínico no Psicodrama do Leste Mineiro, psicólogo da Educação na Secretaria de Educação de Santana do Paraíso, fundador, diretor, produtor e ator do Sacada Arte em Movimento e performer do projeto Trocador, Davidson Tófano. Seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui. Satisfação, doutor. Psicólogo e trabalha com psicodrama, é isso? Isso mesmo. Quem chegou primeiro à sua vida? A minha vida? Teatro ou foi psicologia? Ixi, rapaz, você perguntou uma coisa que nunca te respondi, mas vou pensar aqui rapidamente. Foi o teatro. Teatro. Foi o teatro. Comecei a fazer teatro, assim, grupo de jovens, né, na igreja e de forma muito simples, na escola. Mas aí depois veio a psicologia, parei de fazer teatro, veio a psicologia. E no meio do curso de psicologia eu voltei a fazer teatro de forma amador e tal, e depois profissionalizei. E a psicologia, como é que surgiu? Vou fazer psicologia. Não, não. Foi em cima de muita dúvida. Muita dúvida, assim. Eu tentei alguns vestibulares na época, não é que é vestibular, né? Vestibulares, eu tentei turismo, administração, passei, mas não entrei. Aí depois eu fiz engenharia de produção. Aí entrei, fiz um semestre. Engenharia de produção. Porque eu trabalhava na Uzi Minas, né? Eu era operário. Mas aí entrei no curso, comecei a ficar extremamente angustiado. Foi a primeira vez que eu experimentei o sentimento de angústia, assim, sabe? E aí, por uma situação adversa, eu olhei para uma sala do lado, a galera muito conversada, muito interagindo. Eu falei, o que é aquilo ali? Aí eu fui perguntar, o que é isso aqui? É psicologia, eu sempre fui muito comunicativo, né? Muito. Depois eu lembrei que eu era um amigo confidente de muitos. Mas aí, na hora que falou, isso é psicologia, eu falei, vou mudar. Vou mudar, não vou ficar, não. Aí mudei e não me arrependo, não. Foi um grande encontro. Bacana, né, rapaz? Eu acho interessante isso. E eu acho bonito quando a pessoa passa no vestibular, começa a fazer um curso e fala, não é isso que eu quero, não. Quer dizer, mudar. Tem que mudar. Né? Então vou tentar fazer o que eu quero. E aí, vamos lá, o teatro te ajudou como psicólogo a ir para o psicodrama? Muito. Então, assim, para quem não conhece o telespectador, internauta nos assistindo aqui, fala para nós o que é o psicodrama. Drama em grego é ação. O significado da palavra drama em grego é ação. Então, psicodrama, ação da psique, da alma, né, da nossa subjetividade. É a ação da alma ou a alma é a ação? Né? A nossa perspectiva é essa, dentro da etimologia da palavra. E o psicodrama trabalha com a vertente do teatro terapêutico, porque o seu criador, o Jacobo Levi Moreno, né, um grande psiquiatra, ele é da época de Freud, estudou na faculdade de Freud,
né? Na época de 1920 ali, Freud era professor, ele era aluno, fazia medicina. E aí ele gostava muito de teatro, era um teatrólogo também, diretor de teatro e tal. E começou a tratar pessoas com teatro na época. Percebeu que isso dava resultado. Dando resultado, começou a aprimorar as técnicas, a ciência dele, as pesquisas, e aí chegou-se ao psicodrama. Então, hoje o psicodrama é uma abordagem, está muito difundida em capitais brasileiras, né? Eu sou um militante remanescente do interior mineiro. Bacana. E trabalho com o psicodrama aqui na nossa região leste de Minas, no qual, assim, dentro dos meus acompanhamentos com a federação, eu estou sozinho. Eu até dei mais ênfase aí no drama, porque quando fala psicodrama, quer dizer, o enredo necessariamente nem sempre é um drama, pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Pode ser um humor. Pode. Porque, assim, dentro da nossa cultura brasileira, né, quando a gente ouve a palavra drama, a gente sempre rotula como algo que é dramático, trágico, né, triste, difícil, né? Só que, na verdade, não. Pela etimologia da palavra, assim, o drama pode ser tudo aquilo que te remete a fazer algo de produtividade, de ação, sendo ela coisas boas ou não, né? E aí eu posso trabalhar com pessoas para desenvolver capacidade sem tratar nada de doloroso, nada de que seja difícil dele falar, ou também pode trabalhar essa questão que você falou do humor, né? Trazer a pessoa para uma realidade de mais leveza, né? De mais encanto com a vida, né? Pelo humor também. E aí é onde que o psicodrama tem essa vertente muito mais ampliada, assim, para trabalhar com pessoas. E como é que a coisa acontece, de fato? Quer dizer, todo mundo foi curioso, né? Eu estou precisando de um psicólogo, eu vou procurar um psicodrama. Acho difícil porque pouca gente conhece. Não, pouca gente conhece. Como é que é isso? A pessoa te procura como psicólogo? Psicólogo. Vem aqui, aí você oferece para ela o psicodrama. Na verdade, assim, as pessoas quando vão buscar saúde mental, às vezes vão buscar só o profissional no seu cargo, né? Na sua função, que é o psicólogo. E a psicologia tem as abordagens, né? Tem a psicanálise, a terapia cognitivo comportamental e o psicodrama. Bacana. Mas aí eu me apresento sempre, falo, eu sou do psicodrama, explico para a pessoa, aí eu começo a fazer algumas técnicas para ela perceber, e aí ela vai se situando para saber se aquele é um caminho, porque nem todo mundo é para o psicodrama, como não é para psicanálise, como não é para comportamental, como não é para sistêmica, né? Então a gente vai se encontrar naquela abordagem terapêutica. Se a gente fosse dar nome aos personagens, determinar que local que eles estão dentro desse contexto todo, podia falar, por exemplo, que o paciente é o ator principal? O protagonista. O protagonista. O psicólogo seria o quê? O diretor? Seria o diretor. Então. Eu sou o diretor. Né? Nesse formato de trabalho, eu sou diretor. E realmente é isso que você falou, ele é o ator principal, né? Tanto que o Moreno falava, né? Um homem é um ator de Deus no palco do universo. Então, eu trato as pessoas que eu venho, eu não chamo eles de cliente nem pacientes, eu falo, até quando eu vejo meus vídeos, eu falo, fala Protas, porque Prota vem de protagonistas, né? Um jargãozinho ali só para dar um toque de humor, como você disse, né? Então, quando eu chego lá no consultório, as pessoas vêm e falam, ei, meu protagonista, como é que você tá e tal, né? Porque o difícil é isso, né? Situar esse lugar do papel principal, desse eu, né? E é sem plateia, né? Às vezes tem. Às vezes tem. Mas aí isso é conversado antes com... Claro. Por exemplo, se for uma coisa em família, dá para fazer com a família. Bacana. Eu já fiz isso publicamente. Né? Eu circulava em espaços públicos, que eu fazia psicodrama público, né? As pessoas participavam de forma espontânea, e aí tinha plateia. A gente trabalhava as histórias com pessoas que assistem e também, ao mesmo tempo, participam, né? Das cenas. Estou achando muito interessante. Porque na psicologia, por exemplo, a gente vê, né, em filmes, na literatura, o cara chega, na primeira sessão não abre a boca, ele custa ir falando, alguma coisa que está muito preso. É difícil. Psicodrama é a mesma coisa, não? Também isso é uma coisa nossa, né? E cada sessão tem
Aí Um conforme momento desse? aí conforme a pessoa vai explorando, Aham. né, tal, a gente vai entrando em mais cenas e mais Bacana. vertentes, mais possibilidades de intervir com a ação. E no psicodrama, você acha que ele consegue se abrir o suficiente para um psicólogo do que numa terapia convencional, por exemplo? Então, o psicodrama é uma abordagem de resultado breve. Eu sei que a TCC hoje ela é muito forte porque tem muito marketing em cima dela, né? Isso é uma coisa que é fato, né? Então, tudo que você vai ver na internet, a terapia cognitiva comportamental, porque tem muito marketing. Mas o psicodrama, ele é uma coisa da terapia breve, porque assim, para pensar, Eugênio, você tem uma questão de você não consegue pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, seu filho, qualquer coisa. Aí eu falo assim, Eugênio, agora eu sou seu filho. Tenta. Fala comigo. Entendi. Você já deu abertura. Entende? E aí a pessoa, ela às vezes ela não consegue na primeira, mas vai na segunda, vai tentando. Né? Porque é nisso, né? Eu trabalho com como se fosse, mas dentro de uma realidade. Entende? De uma Entendi. perspectiva de realidade. E é interessante porque você está ali fazendo a figura do filho ou do pai e ele sabe que você não vai julgar. Jamais. Né? Bacana. Mas eu provoco. Hum. Então, por exemplo, ele me conta a história dele com os filhos, com sei lá quem. Então, ele já me deu alguns elementos que eu posso agora devolver para ver como é que ele consegue lidar. A conversa é muito boa, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos para o segundo bloco com você falando sobre o que o motivou a criar essa escola de psicodrama. Beleza. Beleza? Tudo bem. E você não sai daí, bate-papo sensacional. Então estamos conversando com Davidson Tófano. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o psicólogo Davidson Tófano. Davidson, vamos lá, como que surgiu essa escola de psicodrama de Patinga? Como é que você criou isso? Como é que isso aconteceu? Então, eu já fazia trabalhos direcionados ao psicodrama de forma muito independente, avulsa, e aí abri um espaço, um consultório próprio, independente, e em vivência em congressos, né, em contato com a Federação Brasileira de Psicodrama, eu decidi federalizar. Federalizei, permaneci federalizada durante 2 anos, mas a escola permanece, né? Hoje com oficinas, atividades, atendimentos, né? Então, o psicodrama do leste mineiro, né? Porque está no leste, ainda permanece com muitas atividades, né? E agora trilhando mais pro lado da performance artística que eu criei, que eu troco sua dor por um abraço. Há quantos anos? Desde 2016. 16. E minha primeira intervenção com a escola foi em Caratinga. É? Foi em Caratinga, no Casarão das Artes. Bacana. Foi bem legal. O que rolou na pandemia ou não rolou? Rolou, muito. Na pandemia, eu criei um trabalho online que durou 40 domingos. É mesmo? Foi 40 domingos, desde quando estourou a pandemia, eu fiquei 40 domingos no ano de 2020, no horário do Fantástico. Eu concorri com o Fantástico, que eu fazia psicodrama público online. Eu abria a tela, anunciava no Instagram, tal, as pessoas se inscreviam, mandavam o link e dava 30, 40, 50 pessoas fazendo um ato terapêutico online, toda semana. E foi bem interessante que era só com psicodrama. E durava exatamente somente 1 hora. E aí foi um movimento bem interessante, né? Tinha profissionais que não eram psicodramatistas, não era do psicodrama, psicólogos, que depois das vivências decidiram estudar psicodrama, hoje são psicólogos psicodramatistas, e ajudou bastante gente também. Tanto é que depois disso, pessoas quiseram tratamento online, né? Porque atingiu o Brasil inteiro, e ficaram em tratamento online, se abriram para atendimentos psicológicos. Tem muita gente que é resistente, né, na questão de tratar a saúde mental ainda. Né? Ainda vivemos numa época que ainda tem gente que acha que o psicólogo é doido, infelizmente, mas existe. E aí se abriram, participaram e começaram a buscar, se tratar, porque a pandemia foi uma questão muito atípica, né, da nossa realidade. E como que a comunidade de Patinga, do leste de Minas, né, qual a resposta que tem te dado para esse trabalho? Eu sempre recebo muito carinho, assim, sabe, Eugênio? Carinho, muitos convites, sempre onde me chama aqui no leste, com muito zelo, muito cuidado, me chama para vários trabalhos, como congressos, jornadas, né, acadêmicas, né?
Me chamam para empresas, para faculdades, como eu já tive aqui. Trabalhos públicos também, dentro de entidades públicas, trabalhos sociais, em praças públicas. Então, um trabalho muito diverso, assim. Então, a região leste, para mim, é como se eu saísse de casa e ia pro vizinho, assim, né? Se eu sair de Patinga e vou aqui em Caratinga, é um vizinho para mim, né? O Pavaladares, Teoflotone, Manhuaçu. Então, eu tenho uma transição muito boa e sou muito bem acolhido, assim, muito bem acolhido, graças a Deus. Nós falamos aí, você falou do drama e o significado que é ação, né? Eu fico imaginando o seguinte, nessa peça de teatro, podemos chamar assim, nessa encenação... Né? Pode falar, pode falar. Você tem personagens, né? Já falamos sobre isso. Você tem lá o protagonista, né? O protagonista. Você tem a própria ação, né? Você tem o cenário. O cenário, o palco. Qual o papel disso tudo? Quer dizer, eu queria pegar na questão do protagonista, assim, você tem um roteiro definido? Não. Não, né? Não, é tudo na espontaneidade e na criatividade. Mesmo porque a pessoa, quando ela traz a sua história, ela também não tem nenhum roteiro do que ela vai falar. Às vezes ela vem imaginando o que vai dizer. E às vezes na hora da ação ali, vem outras coisas que não estavam, né, concebidas anteriormente. Então acaba que é na espontaneidade, né, porque o Moreno também, o cara que criou o psicodrama, ele é considerado também o pai do improviso, né? Então tinha muito do improviso para tentar ajudar essas pessoas quando vinha coisas também do improviso da sua história. Entende? Então tinha que estar no mesmo ritmo para você não perder aquilo que era trazido pelo protagonista. Então você não pode perder. Bacana. Estou vendo uma placa aí perto de você, troco sua dor por um abraço. Conta para nós, o que é isso? Resultado da minha angústia. Da minha angústia no consultório. Eu fui sair de uma universidade que me colocava muitos medos. Eu sou de família italiana, Eugênio. Eu sou família italiana. E família italiana é do toque, né? Toque, abraço, beijo, fala alto, gesticula. Festa. Muita festa. E aí eu saí desse lugar assim, cheio de medos. E aí quando eu fui pro consultório tratando pessoas, as pessoas se emocionavam. Às vezes até pedia abraço e eu ficava travado, né, com esses medos. E aí eu falei, cara, se eu não posso abraçar, e eu já fazia teatro, se eu não posso abraçar naquele tempo, na minha concepção, com os meus medos, como psicólogo, eu posso abraçar como artista? Por que não? Né? Aí eu botei uma placa no meu peito, que não era essa, era um papel, escrito Troque Sua Dor por um Abraço, isso em 2015. E nas minhas costas eu fui no Parque Ipanema. Eu falei, cara, eu tenho que abraçar trocando dores. E eu andando pelo Parque Ipanema, veio 1, 2, 3. Quando eu percebi, gente, tinha uma fila. Bacana. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas fazendo. E aí, na hora que se encerrou, aquilo me tocou muito. Assim. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu sou um estranho. As pessoas vêm falar para mim de segredos de 10, 15, 20 anos que eu não falava para ninguém. E falou em troca de algo, que é o acolhimento, né? O afago. E aí eu decidi não parar. Decidi não parar. O ser humano sente falta disso, né? Desse abraço, desse afago. Eu participei recentemente num acontecimento em Caratinga que é a Jornada pela Paz. Pela Paz. É um grupo que faz há 20 anos isso, então eles fazem a caminhada e cada ano eles têm um tema. Esse ano trabalharam com o tema gentileza. A gentileza vai levar a paz. Né? Em determinado momento de uma palestrante, ela falou assim, dê um abraço de quem está do seu lado. Eu falei, porque quando você está na Igreja Católica, na missa, manda você cumprimentar, né? Da paz de Cristo. Todo mundo já cumprimenta assim, sem graça, pega você sabe se vira. Rapaz, quando falou no abraço é impressionante, porque você dá o primeiro abraço meio sem graça, depois as pessoas estão se abraçando. Depois acabou, depois vai embora. É um vírus bom, né, isso aí, né? É uma troca de energia boa, né? Boa, muito Esse bom. trocador, ele é promovido por meio do grupo teatral Sacada, Arte e Movimento, é isso? Que é o meu grupo. Fala para nós um pouquinho desse do grupo, né? Grupo, como que ele trabalha. O grupo veio a partir dos meus trabalhos de teatro. Aí, assim, saindo do psicodrama, da psicologia, eu tenho um trabalho artístico também, na minha formação de teatro, na graduação.
E aí criei um grupo, a gente começou a fazer vários trabalhos de espetáculo, de teatro, um teatro mais tradicional. Bacana. Mas aí eu percebi que eu deveria trazer para o lado da terapêutica, né? E aí foi onde que o Sacada veio também para esse lugar para a gente fazer o Troque Sua Dor, uma performance psicoartística e teatral, né? Então, vestir assim é para trazer um pouco desse lugar do teatro, né? A placa. E a forma que eu recebo as pessoas é muito artístico, então eu faço caras e bocas, eu me ajoelho, recebo como fosse um rei, uma rainha, né? E faço esse momento ficar além da mesmice, né? Do que, oi, tudo bem, né? Não, oi, tudo bem. Como você está? Você está linda. Olha, que maravilhoso, sabe? E aí trazer esse outro lugar, porque o que ele vai falar não é fácil. A dor não é uma dor inventada. Mesmo porque se foi inventado. Lá, né? A pessoa quando vai falar de algo que é dela, que é a dor, é uma dor real. É uma dor dela. Então eu preciso saber como trazer isso à tona. Né? E eu uso a arte para ser esse canal de trazer isso à tona. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Vamos para o terceiro bloco. Eu queria voltar para o terceiro bloco, ainda nesse tema. Ótimo. Eu queria que você falasse sobre a questão do tamanho da dor, né? Porque as pessoas cobram muito, aquele cara não está chorando, aquele chorou demais, um gosta mais, gosta menos, cada um sabe a dor que tem por aí. Vamos voltar falando sobre isso, você não sai daí, bate-papo sensacional com o psicólogo Daverson Toffano. É já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo Conversa. E você que chegou agora para acompanhar um final de bate-papo sensacional, nós estamos conversando aqui com o psicólogo Daverson Toffano. Daverson, vamos lá. E a dor? Como é que cada um sente essa dor? Todo mundo vem com a mesma intensidade? A resposta é diferente? É diferente. Mas eu percebo, professor, assim, quando eu fazia antes da pandemia era de um jeito, né? Depois da pandemia, igual você falou, a intensidade está maior. Né? A profundidade... A forma de expressar está muito mais dolorosa e profunda. E como isso é expresso, né? No falar, fica muito mais evidente a dimensão dessa dor. Né? Então, eu percebo assim, que o índice de... Vou usar esse tempo para você entender a dimensão mesmo, assim, real. Está desesperador. Né? Então, os números não mentem, estão aí, né? E a questão é essa, eu venho percebendo que é isso, essa dimensão ela está perdendo totalmente o controle. Nunca tivemos tanta depressão. Ansiedade. Tá, e agora a dor que eu sinto, a dor que você sente, e por que eu queria falar sobre isso? Às vezes você vai num velório, por exemplo. Sim. E aí a pessoa fala, ó, aquela mulher sentiu muito a morte do marido, olha como ela está chorando. Quando ela está chorando mesmo, tem pessoa que fala, não está chorando nada, está sentindo falta. Quem sabe o tamanho da sua dor é a pessoa mesmo, né? É a maneira de demonstrar também. É a pessoa, é exatamente a pessoa. E existe hoje também, né, professor, uma censura do choro, né? Né? Existe uma censura do choro, assim. Tanto que muitas pessoas vêm trocar comigo a dor, começa a querer se emocionar e segura. Eu falo, ei, chora. Porque eu penso assim... Da mesma forma que nós estamos, quando estamos alegres, né, satisfeitos, dar gargalhadas, o choro é o oposto, né? É uma forma de expressar também. Então chorar é importante. Mas aquele que não chora, igual você trouxe o exemplo do funeral, não quer dizer que ele não está sofrendo. Ou não vai sofrer mais do que aquele que chorou muito. Entende? De repente o chorar muito até ajuda. Às vezes chorar muito desvazia, dá aquela lavada na alma. E às vezes quem não chorou é que vai desenvolver a depressão, que vai desenvolver outros transtornos, vai para o alcoolismo, sei lá, né? Tem vários caminhos, né? Então isso aí é uma coisa que não tem como a gente ficar julgando, né? Por que um fez assim, o outro fez assado e tentar medir isso, assim, é muito difícil. Rapaz, eu estou pensando aqui porque no tempo do Freud, é claro que não tinha psicodrama. Estava bem, estava bem, Mas ele já falava assim, o seu problema, a sua dor, a sua preocupação, fale sobre ela, converse com as pessoas, ele tem essa recomendação, né? Quanto mais você falar,
mais você vai aceitar ou entender aquele processo. E o psicodrama vem para fazer justamente isso, que a pessoa vai falar. Né? Só que você fala além da boca. É. Você fala com o corpo, você fala com mais expressividade, você fala com mais integridade, né, daquilo que você tem, né? E o mais interessante, as pessoas acham assim, que às vezes eu falo assim, então você está falando que eu vou montar uma cena de teatro e eu vou ter que ficar em pé fazendo com você. Eu falo, não, eu posso fazer aqui com você, que igual eu falei, eu sou seu filho, fala agora. Entendi. Isso é uma cena, entendeu? Não precisa ficar fazendo... É porque toda vez que cita teatro, imagina-se extravagância, né? Imagina extravagância ou exuberância. Na verdade, não é. Eu posso fazer uma conversa totalmente sentado com você aqui e tivesse várias cenas sem mesmo você perceber. Entende? Então a intenção é a essência do teatro. Agora, claro, se a pessoa quer assim, Denis, eu posso levantar e fazer, mostrar para você como meu corpo, eu falo, pode, aí ela vai tomar uma outra dimensão corporal, né? Então tem essa coisa, né, de trazer, entender que o teatro ele está ali, mas não é da forma cultural que nós entendemos. Bacana. Né? De uma maneira rápida, numa resposta rápida, como que o seu trabalho, o que o seu trabalho te ensinou sobre a condição humana? A ciência não resolve tudo. Não. Não. Rapaz, você é uma pessoa bacana para te fazer uma outra pergunta. Pode. Porque quando a gente estava na pandemia, eu, por exemplo, fiquei praticamente um ano preso mesmo, né? Porque idoso, então assim... fiquei em casa. Então, atendia neto pela janela, você lembra que foi uma loucura aquilo, né? Bom, eu sou escritor, cheguei a escrever sobre isso, sobre aquele momento, falei, a humanidade vai sair diferente disso. Nós vamos melhorar. E não melhorou nada, né? O que você acha? Você acha que a humanidade tem jeito, bicho? Tem. Tem? Tem. Para mim tem jeito. Porque enquanto houver alguém que faça pelo outro sem exigir nada dele, vai haver esperança. Olhando para o futuro. Enquanto houver caridade. Bacana. Olhando para o futuro, o que você ainda sonha em realizar? No psicodrama, com o seu trabalho? Eu? Na psicologia? Eu nada. Não? Não. Eu sonho que Deus faça vontade nele e em mim. Se a vontade dele for me levar para lugares que eu nunca imaginei, então que eu venha realizar o sonho de Deus. Mas em relação à comunidade? A comunidade? Permanecer fazendo. O que você pensa assim? Mas tem alguma coisa falando, ainda quero fazer isso? Não. Não teve ensaio, tá não bacana. Tem. Eu faço, né? Toda vez que eu faço é como se fosse a primeira e a última vez. E eu não tenho, assim, ambições e ganâncias no sentido, assim, que vira esse sonho. O meu único sonho, na verdade, é a mensagem chegar. Bacana. Eu gostaria que a mensagem chegasse ao máximo de pessoas possíveis. Que a mensagem do Troco Só a Dor é o seguinte, que não tem a ver com apagar a dor. A ação não tem a ver com apagar a dor. A mensagem que eu passo é que Deus não te deixou só. Essa que é a mensagem que eu passo. Então, talvez, se for pensar na perspectiva desse sonho, que essa mensagem chegue. Né, para as pessoas que, por mais que você está num momento de vida, às vezes, extremamente doloroso e se sentindo extremamente solitário e num deserto, não, Deus não deixou você só. Não. Desde que você se abre o coração e permite que pessoas aproximem e ajudem. Muito bem. Você tem algum hábito, algum ritual para cuidar da sua saúde mental? Tenho. Tenho. Espiritualidade. Oi? Espiritualidade. E você faz terapia com outro psicólogo? Fiz. Cheguei a fazer, sim. Antes da pandemia eu precisei fazer. Né? Tem essa máxima, né, que psicólogo às vezes... psicólogo fazer terapia, não, mas eu sou ser humano. Claro. Né? E aí eu fiz, sim. Fiz durante um tempo, sim. Fez muito bom para mim, fez muito bem. E recomendo, sim, que outros psicólogos façam terapia, né? Nós somos estudados e ensinados a fazer terapia antes lá, né? Porém, a gente vai... Esse é o perigo da área, né? Vai achando autossuficiente, acha que não precisa, acha que tem resposta para tudo. E aí, quando você vê, você não tem resposta de nada, nem para si mesmo, né? O psicólogo,
até fiz essa pergunta se você procurou, porque o psicólogo, na verdade, ele vai recebendo uma carga muito grande. Isso aqui me dá uma carga violenta. De todo mundo que você escuta, que você ouve, né? Negativa. Curiosidade agora. Para lidar com isso, é mais fácil através do psicodrama, falando do lado profissional mesmo, lado profissional. do que o outro convencional, né? Eu nunca experimentei as outras abordagens, sabe? Muito bem. Então, assim... não, experimentei sim, a existencial humanista. Eu achei o psicodrama melhor, mais leve, porque o legal é isso, a terapia com o psicodrama, como eu interajo muito com a pessoa, eu acabo também, não compartilhando a minha história, mas eu troco energia com ela, entende? Para ajudá-la. Isso me ajuda muito a não pegar, não ficar com aquilo. Então isso me ajuda bastante. Muito bem, Davis, nosso tempo está acabando. Obrigado. Infelizmente. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. A câmera aqui Ali? É sua. Ok. Você pode deixar o seu recado. Beleza. Fala para nós como que as pessoas podem te encontrar, endereço, fica à vontade. Tranquilo. Bom, pessoal, satisfação estar aqui, né, com o professor Eugênio e toda a equipe, e dizer o seguinte, que vocês podem me encontrar nas redes sociais, tá? Eu estou no Instagram aí, daversontofano.pc, e nas demais redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, como Daverson Tofano. Tenho meus conteúdos lá para você curtir, compartilhar, comentar. E pode me chamar lá, né, nos bate-papos, para a gente poder interagir e trocar. Quem quiser levar o Troco Sua Dor para sua cidade, entidade, empresa e faculdade, também estou à disposição. Tem o nosso canal lá que você pode fazer contato na rede social, que a gente agenda e vai lá fazer um momento lindo lá com vocês. Porque eu também, além da performance, também dou palestras, faço outros trabalhos aí coletivos que pode ajudar aí as pessoas que estão precisando na sua localidade, tá bom? Então, muito obrigado e fica a mensagem. Não tem a ver com apagar a dor, mas que Deus não deixou você só. Obrigado. Bacana demais, Deus. Muito obrigado. Agradeço, Prazer gente. muito grande te receber Satisfação. aqui. E a você, internauta, telespectador que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.